E olha só, estamos aqui com a deputada federal Sâmia Bonfim, já chegou aqui, muito bem-vinda, Sâmia, tudo bem? Oi, Dri, obrigada, tudo bem, e você, tudo bem, Rovai? Tamo junto. Bem, querida. Tô aqui em Brasília mesmo. O clima tá quente. Você está no gabinete, né? Tô aqui no gabinete, estava agora há pouco nas comissões, me revezando entre a CCJ e a Educação, mas aí eu vim para cá agora, que deu uma tranquilizada, aí eu consigo falar com vocês também. O Mauro também está lá, eu vou pedir para ele entrar com um informe rápido de 2 minutos, não sei se vocês se encontraram. Oi, Dri. Comentários, viu, Sâmia? Oi, Dri, oi, Rovai. Sâmia, a gente estava junto aqui até agora há pouco, né? Nos encontramos aqui. Eu vim aqui para o Salão Verde da Câmara, né? Aqui é um lugar de passagem, a entrada do plenário. Estou ao lado do meu amigo, doutor Ulisses Guimarães, aqui, da estátua do Ulisses Guimarães. Vim para cá porque o corredor das comissões lá está muito agitado, muito barulhento. Encontrei a Sâmia na Comissão de Constituição e Justiça. A palavra, acho que a Sâmia pode informá-los bem melhor do que eu, mas a palavra para esta manhã aqui, várias comissões reunidas, é tensão. Há uma grande tensão. O vídeo das câmeras internas do Planalto, especialmente do G. Dias, tiveram um grande impacto aqui. Os bolsonaristas estão em franca ofensiva. Segundo conversei com o Sami e depois com outros parlamentares, eles estão obstruindo os trabalhos em todas as comissões para forçar a instalação da CPMI. Encontrei o líder do governo, Zé Guimarães, ele estava bem tenso também, e aí perguntei sobre essa convocação do general Dias para hoje às 14 horas na Comissão de Segurança, a mais bolsonarista das comissões da Câmara. Ele falou, não sei, estou falando com o Padilha, ele estava muito nervoso, estou conversando com o Padilha para ver o que a gente vai fazer, se ele vem ou não vem. Segundo dois parlamentares com quem eu conversei, era uma convocação que aparentemente foi transformada em convite. Então, talvez ele não seja obrigado a vir, da mesma maneira como o Heleno, o general do lado de lá não foi na CPI, o general do lado de cá não necessariamente precisa vir à comissão aqui da Câmara, né? Os cenários realmente estão muito agressivos, muito ofensivos, e sinto realmente a base do governo bem tensa com esse clima todo aí. Acho que é basicamente isso por enquanto, mas a Sâmia tem condição de informar e avaliar bem melhor do que eu, claro. Obrigado, Mauro. Qualquer coisa eu te chamo mais no final do programa, mais uma vez, aí, se estiver por aí. Obrigado. Valeu. Sâmia, o Mauro estava com esse espírito de que há uma tensão no ar, né? Você sentiu a mesma coisa também? Eles estão obstruindo, de fato, todas as comissões. Ontem não chegou a abrir a sessão plenária, tinha sido convocada para derrubar vetos e também para votar PLNs, né, que são aqueles recursos extraordinários para áreas. Desculpa, a gente estou com uma atuação. 10 dias e não passa, e volte meu para dar uma tossida. Somos mas, melhoras para você também. Mas, é tudo justamente para tentar instalar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E eu vou ser sincera, Rovai, assim, eu não vejo motivação para tentar obstruir que essa CPI seja instalada, assim. Eu acho que enquanto não se instala, dá uma impressão errada de que se tem algo a esconder, é o que eles querem, criar factoides, dizendo, olha, não querem ter a CPI, porque não querem que a gente investigue. E é bom que você tenha uma CPI aqui na Câmara do Distrito Federal. Está tendo uma CPI, não está boa para eles, assim, os bolsonaristas estão tendo que responder várias ilegalidades, ações por parte de empresários, no que diz respeito ao financiamento, tudo isso é dando para ser identificado. Eu entendo que já tem um processo em curso no Supremo, que está bem, as pessoas estão sendo identificadas, indiciadas, se tornaram réus, né, efetivamente, nos últimos dias, mas eu acho que é mais um instrumento, é o Congresso Nacional também, tratando de punir esses golpistas que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Essa é a minha posição. Por hora, eu vejo o governo tentando se organizar e ver a melhor forma. Eu acho que vai ser inevitável, sabe, a instalação dessa CPI, porque é um clima de não dá para fazer nada.
E tem muita coisa agora, né? A pauta toda chega no Congresso. O próprio arcabouço fiscal que o governo quer aprovar, em tese, seria nos próximos 15 dias. Desse jeito não tem condição. As medidas provisórias, como a do próprio Bolsa Família, né? Também precisa ser votada. Tem muita coisa importante, então acho que precisa instalar, vamos instalar, e vamos usar a CPI para ir para cima desses caras que desrespeitam a vontade popular e invadiram os 3 poderes. Essa é a minha posição, né? Nem debati isso na bancada do pessoal ainda, mas é a minha posição. Eu acho que é uma bobagem. Eu estou falando isso aí desde o começo de janeiro. O pessoal acha meio doidão e tal. Falou, olha, quem não faz CPI, toma. Vai. E outra coisa, uma CPI dessa é uma obrigação com a instituição, com as instituições brasileiras. Com a democracia, eu entendo, claro, ninguém é bobo aqui, ninguém nasceu ontem, que isso prejudica o andamento dos trabalhos no Congresso. É um fato. Só que um fato da vida é que no dia 8 de janeiro teve uma tentativa de golpe no Brasil. É um fato da política. E vai fazer de conta que não aconteceu nada, deixa investigar na Polícia Federal, deixa aí, eles vão ficar usando esses vídeos, que eu vou fazer uma fala vai para explicar melhor, mas o vídeo é montado. O vídeo é editado, Sâmia. Eles colocam o general Gonçalves Dias antes, como se aquilo tivesse sido antes das depredações. E aquilo é no final. Ele já está abrindo a porta meio assim, pô, fudeu, né? Vai embora, cara, sai daqui. Ele percebeu que ele não tinha comandados. E a gente fez várias e várias matérias aqui mostrando isso, enfim. Que bom que estamos alinhados, sabe, Sandra? Que bom que... Inclusive, Rovai, olha, assim que abriu o trabalho legislativo, eu mesma, antes da extrema-direita, eu na época era líder do PSOL, eu protocolei um pedido de CPI dos atos golpistas. Cheguei a recolher algumas assinaturas. Na época, de fato, não deu para recolher tantas assim, porque já tinha uma orientação de não dar palco, né, não fazer da Câmara um instrumento para tratar desse tema. Mas é porque eu tinha a compreensão, e ainda tenho, de que também é parte da luta para que não haja anistia para os golpistas, né, para que se tenha reparação histórica diante de tudo que fizeram, tanto no 8 de janeiro, mas também nos últimos anos. Acho que tem que ser um instrumento nosso. E aí, com o tempo, a própria extrema-direita sugeriu uma CPMI como parte da disputa da narrativa que eles sempre fazem, né, sobre os fatos, para tentar fugir da culpa, etc. Mas, enfim, eu também sempre achei que tinha que ter, e agora, então, mais do que nunca, porque atrapalha o trabalho legislativo, mas mais atrapalhado do que está, não tem condição de ficar assim, porque nada vai ser aprovado, não dá para aprovar um requerimento. Assim, na Comissão de Educação, que eu acompanhei também, eles estavam muito mal de obstrução, porque eu acho que é uma turma um pouco mais inexperiente, foi só ter paciência que deu para aprovar tudo que a gente queria. Mas a CCJ, por exemplo, está sem condição de fazer nada, assim, que eles têm número e ficam ali se inscrevendo, debatendo, né, aqueles instrumentos todos, e não vai ter uma MP que vai ser aprovada desse jeito. Eles vão para fazer um circo, né, que nem a gente viu na Comissão de Segurança, né, quando o Flávio Dino foi, depois com o Silvio Almeida ainda deu para, acho que depois do que tinha rolado no dia anterior, né, ainda deu para rolar a audiência. Você acha que... Só posso, desculpa te interromper, Adri, para a gente encerrar esse capítulo, que acaba de ser uma nota de esclarecimento do Gabinete de Segurança Institucional, tá? Eu vou ler rapidamente, é importante, acho que nem a Sâmia deve ter lido ainda. Eu não vi. A respeito de reportagem veiculada no dia de hoje, vou pôr aqui na tela, Adri, que assim as pessoas podem ler também. Compartilhar a tela. É aquilo que eu estava falando. Eu acabei de falar e está saindo a nota aqui. Então, é importante usá-la. Onde está aqui? Eu sou péssimo, mas... Aqui. Entrou, né? A respeito de reportagem veiculada no dia de hoje sobre os ataques do 8 de janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança, que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar o 4º e 3º piso do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no 2º andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM do Distrito Federal,
foi possível realizar a prisão dos mesmos. Quanto às afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com invasores do Planalto, informa-se que as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas, que foi a matéria do dia 18 do Plínio. 15 já foram punidos, em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito do Ministério Público, e se condutas regulares forem comprovadas, os autores serão responsabilizados. Cabe ressaltar ainda que as imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte do inquérito policial instaurado no âmbito do STF, e o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis, tendo em vista a proteção do sigilo de inquérito previsto no artigo 20 do Código do Processo Penal. Quem liberou foram os bolsonaristas, né, amigos do GSI. Enfim. Quem vazou, né? Aí, desculpa te interromper, Pedro, se tiver pergunta, se você não quiser comentar isso, você... Sim. Mas agora, então, vai ter às 14 horas, só para resumindo aqui, ele vai ir hoje às 14 horas? Vai estar aqui na Comissão de Segurança. Né? Pois é, primeiro eles apresentaram uma convocação, que se costuma transformar em convite, porque convocação é geralmente quando a pessoa não vem, aí é um instrumento muito hostil, digamos assim. Ele pode não vir, porque não é obrigado a vir por enquanto. Não sei se vai ser essa a decisão. Até ontem, em tese, estava confirmada a presença dele. Mas pode ser que, diante dos novos vídeos, né, e dessa nova narrativa que estão criando, pode ser que não venha. De todo modo, em algum momento isso deve acontecer, se não hoje, na semana que vem. Não sei se ele vai querer dar tempo para assentar, para, né, construir uma argumentação de forma mais densa, etc. Mas certo que não dá para fugir desse assunto, né? Eu acho um erro fugir desse assunto, acho que tem que ser debatido, porque a razão está do nosso lado, sabe? Não vejo por que temer os bolsonaristas. Principalmente a vinda aqui é uma audiência pública, não tem instrumento nenhum, é pergunta e resposta. Então, nosso compromisso é em responder a verdade, né, quando é convidado para vir. Então, eu acho que é o melhor a ser feito, sinceramente. Porque é isso que você falou, que isso que o Rovai falou, né, não dá para fingir que não aconteceu. 8 de janeiro é errado fingir que não aconteceu. Ele aconteceu, felizmente foi derrotado, uma tentativa de golpe de Estado, foi grave, e a gente precisa responsabilizar os responsáveis por isso. Essa é a minha posição, em suma. E aí o que eu ia perguntar antes da gente ler essa nota é sobre esse circo que os bolsonaristas estão fazendo. Como que tá lidar com esse tipo de atitude, que eles vão lá para fazer vídeo para as redes e causam e são agressivos? Como que você tem lidado com isso, com essa oposição bolsonarista barulhenta e agressiva? Olha, Adri, a nossa sorte, assim, é que os ministros do governo Lula que vieram aqui para a Câmara são todos preparados, assim, eu fiquei realmente bem impressionada. A gente já sabia, né, da capacidade política, tanto do Dino quanto do Silvio, ou mesmo da ministra Anísia, que está agora na Comissão de Saúde, veio na semana passada na Comissão da Mulher, todos foram super bem, porque os bolsonaristas tentam puxar para esse lado da baixaria, da fake news, ideologia de gênero, essas coisas todas, e mistura maconha com tudo, uma confusão toda, que é para poder seguir alimentando essa base mais fanática, mas todos conseguiram responder bem, com dados, com propriedade, o Dino com pitadas de cinismo, que eu achei que também foi muito interessante, e não foi, nenhum construiu crise, pelo contrário, acho que deu uma abafada boa. E mesmo nas comissões, assim, eles, quando não tem ministros, né, mas quando é com os demais deputados da base, assim, até agora não teve nenhuma situação em que conseguiram virar o jogo. Acho que teve aquele episódio que a deputada, eu esqueci o nome dela, Zanata, eu acho, daquele episódio com o deputado do PCdoB, com o Márcio Gerri, que a princípio ela havia chamado de assédio, depois que os vídeos mostraram, né, que não foi uma intenção de assédio, mas foi uma apropriação indevida, já conversei com eles sobre isso, enfim, ali eles quase conseguiram criar uma situação de crise, mas nem isso foi possível. Então, acho que é o papel deles, sabe, Dri? A gente também não tinha uma outra expectativa, eles estão aqui para isso, para atrapalhar, para causar, para levar para o baixo nível, para tentar desconcertar,
mas acho que por hora não estão conseguindo isso, mas conseguem contribuir para um cenário de dificuldade de aprovação para o governo. A gente vai entrar em maio, né, estamos em abril, maio, não tem nada ainda, assim, muito garantido, sabe, para o governo, nenhuma grande pauta fundamental foi pautada ainda, nem na CCJ, nem no plenário, vários dias a gente não tem sessão, então, eu acho que o problema está menos na estridência bolsonarista e mais no governo ainda não ter construído, de fato, uma base sólida, sabe? Que daí envolve partidos do centrão, que tem uma lógica da chantagem, tem a ver com os hiperpoderes também do Arthur Lira, tudo passa por ele, então ele chantageou por muito tempo com esse tema das medidas provisórias, porque ele queria que a Câmara tivesse mais poder, menos poder para o Senado e, portanto, para o Rodrigo Pacheco, com o preenchimento de cargos, que agora que a coisa está se assentando, mas ainda faltava espaço no governo a ser preenchido, de ser um terceiro escalão, aí os caras também vão para cima. Todo mundo já se organiza para uma próxima disputa presidencial na Câmara. E tinha sido confirmado um bloco que, em tese, questionava os hiperpoderes do Lira, mas ele passou umas 2, 3 semanas e conseguiu conformar um bloco ainda maior, que é o blocão do Lira, que tem todos os partidos que você pode imaginar, mas aí já pensando, né, numa eventual, não mais reeleição do Lira, mas eleição do indicado dele, que é o Elmar Nascimento. No outro bloco se cogita nomes como o Isnaldo, que é do MDB, ou mesmo o Marcos Pereira, do Republicanos. Então tem muita coisa em jogo, e o fato é que ainda não avançou com nada. É isso, assim, na sala de gangsters, todos acho que estão um pouco convidados, assim, para participar. Alguns são mais experientes, outros menos, uns mais perigosos, outros menos, mas só gente, assim, muito bem intencionada em ajudar o governo, sabe? A dar certo. Nossa, e Sam, eu queria até te agradecer aqui publicamente por você ter lembrado o deputado Eduardo Bananinha Bolsonaro. Imagina, verdade. Que ele nos processou no começo do governo junto com o Paps. Ele também é o autor do processo, sabe disso, né? É ele e o pai dele, os dois, né? Naquela história de que ele estava lá, ele falou que estava na Austrália, mas consta que ele estava no Havaí, e aí o pai fala que ele vai parar na Papuda. Eu não consegui entender porque alguém que está no Havaí vai para a Papuda, né? E aí depois você descobre que tem aviões do auxílio da presidência com cocaína, tem o senador com ônibus, caminhão cheio de maconha, e eles ficam falando dos outros. Por que vai para Papuda? Eu não consegui entender ainda, só queria te agradecer, viu, Samia? Sabe que eu nem me lembrava no debate, depois que eu me dei conta que ele também tinha sido que ele também, eu podia ter dito isso na hora, inclusive eu só lembrava do Papis, né, do pai dele mesmo. Mas é surreal, porque daí, depois que, como eu me lembrei, teve o caso da própria Patrícia Campos Melo também, que foi achincalhada, até a Miriam Leitão, eles, né, foram muito agressivos. Imagina a quantidade de jornalistas no contexto da pandemia, tudo. Então, é muito cinismo, e é bom jogar esses dados. Esse dado da Abrage, por exemplo, né, eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas dos centenas de jornalistas também que foram ameaçados, atacados, alguns formalmente processados, como foi o seu caso também do próprio Lula Marques, que está sempre aqui na Câmara, tirando fotos e registrando momentos importantes. Então, imagina, a gente tem que aproveitar essas oportunidades para desmentir as fake news, né, porque eles trabalham muito com isso. Só que essa é até meio risível, assim, porque é tão evidente o quanto eles seguem, inclusive, atacando os jornalistas, que eu falei, bom, vou dar um caso, pelo menos, para ver se, né, se a cara de pau... não sei o quê, não deu para entender. Eu não processei, mas ele me processou também, tira o processo, então, Duda. Sim, todo mundo elogiou a paciência da Sâmia, né? Porque, olha, tem que ter um controle, né? Olha, Adri, mas não sempre eu sou paciente. Assim, qual que é o segredo? Eu falo, eu bebo, vocês veem que eu estou sempre com uma xicarazinha de água. Eu bebo muita água. Eu percebi que isso, quando o sangue sobe, dá uma, sabe? Você pensa 2 vezes, fala, não, tudo.
porque de fato eles fazem tudo para tirar a gente do sério, e eu acho super legítimo também, assim, explodir para cima deles. Eu mesma já explodi muitas vezes, mas eu vejo que eles ficam mais incomodados quando a gente fica calmo, quando fica sereno, mais duro no conteúdo, porque eles também, principalmente quando a gente é mulher, eles querem buscar o estereótipo da que se abala, da descontrolada, da que não tem condição de A rebater. histérica, né? Da histérica, exato. Eles gostam de reafirmar isso. Como eu disse, é super legítimo quando a gente faz o papel da, entre aspas, histérica, porque é revoltante mesmo, né? Você sai do prumo. Mas quando a gente consegue ser mais calmo, eu sei que eles ficam mais bravos. Às vezes eles falam, nossa, você fica aí com essa voz, calma, mas o que você está dizendo é absurdo. Falar, então você está incomodando, eu vou tentar seguir um pouco por aí. Mas, infelizmente, nem sempre eu consigo ficar calma, não. Tem também episódios em que eu me estourei e tá tudo bem também, entendeu? A gente é humano também, né, nessas horas. Ô, Sâmia, como é que está a tua posição em relação ao arcabouço fiscal? Chegou o texto ontem na Câmara, né? Teve essa polêmica do recuo aí do governo em relação à taxação da Shein e dessas lojinhas que fazem essas compras aí. Eu vou ser sincero, eu nunca usei, mas eu conheço, eu não sou que nem o Haddad, eu sei o que é. Sim, não, muita gente, até porque as coisas são caríssimas, né? Então as pessoas procuram uma forma de pagar mais barato para ter brosinha, né? E fala bugigangas e coisas afins. Mas ó, sobre o arcabouço fiscal, eu estou bastante preocupada, na verdade, porque eu acho que, não, tá claro que é uma agenda do mercado que o Haddad apresentou. É uma saída para o teto de gastos, e não é à toa que vem sendo muito elogiada pela Febraban, pelo Campos Neto, pelo próprio Temer, porque encontraram nela uma saída. O teto de gastos forçou a realização da reforma da Previdência. Esse arcabouço fiscal está forçando para uma nova etapa, que é a desconstitucionalização do piso da educação e da saúde. Porque com o piso constitucional é impossível não cobrir o limite de gastos que pode haver, que é os 70% do crescimento. Ele vai estourar os 70%. Vão cobrir, na verdade, todo o orçamento. Então, vai colocar numa situação de disputa entre saúde e educação com as demais áreas sociais. E aí, para não ter essa disputa, então ninguém tem piso. Se investe o quanto quer. E tem outro aspecto que eu achei assim, muito grave, que foi, agora a gente nem estava prevendo que isso aconteceria, mas que chegou no projeto enviado, que é colocar a Caixa e o BNDES dentro do teto de gastos. Eu estou chamando de teto de gastos, só um ato falho, mas é um novo teto, né, dessa nova regra fiscal. Quando era o teto do Temer, estava fora. E são instrumentos importantíssimos, assim, para pensar desenvolvimento social, programas que muitas vezes não são abarcados pelos ministérios, né? Então, eu acho que é preocupante, principalmente porque significa que o programa com o qual o Lula foi eleito não vai conseguir ser garantido. Porque como é que você tem dinheiro, por exemplo, para o enfrentamento ao desmatamento, para programa socioambiental, para programa feminista? Não tem. E aí vai aumentar a lógica das PPPs, que é a parceria público-privada, a presença de bancos privados para financiar obras, empreendimentos, projetos, iniciativas, e não mais os bancos públicos. Eu acho um horror, assim. Isso aqui na bancada do pessoal a gente está debatendo qual que vai ser a nossa posição, né? Eu defendo que desde já, assim, tem uma posição. Teve o Diretório Nacional nesse último final de semana, não saiu a posição sobre o voto, até porque a bancada deve se reunir amanhã, a gente tem um seminário que chamou alguns especialistas, economistas de esquerda que vão se debruçar tecnicamente sobre o assunto, e depois a gente vai ter um ponto mais de debate sobre tática, linha política, mas inevitavelmente vai ter uma posição como a do Diretório, que é de uma posição bem crítica, dura, contrária à lógica do superávit primário, que paga dívidas e amortizações, paga juros e amortizações da dívida pública, mas não garante orçamento para áreas sociais, que é esse projeto que o Haddad enviou para a Câmara. Eu defendo particularmente o voto contra, porque eu acho que a gente não pode ser parte daqueles que vão dar voto para o governo Lula não dar certo.
porque eu acho que isso não dá certo, o governo Lula, um arcabouço fiscal como esse. Enfim, parece, duro, né, o que eu tô dizendo, mas eu vejo dessa forma, assim, é entregar, enfim, uma oportunidade que é do Estado se fazer. E tem isso, né? Ele é tão duro, esse arcabouço, que no momento de crise o Estado não vai poder se fazer presente. No momento de maior dificuldade, que tem que ter investimento. Foi assim no próprio contexto da pandemia, que a gente rasgou todas as regras fiscais no Congresso Nacional, e foi possível enviar dinheiro para o SUS, dinheiro para o auxílio emergencial. É claro que, tá bom, um momento esporádico como esse pode acontecer, pode se suspender essas regras, mas eu tô falando não de uma nova pandemia, né, de um novo momento de catástrofe, mas não vai permitir que momentos como esse aconteçam, sem precisar de uma pandemia, entendeu? Para autorizar que o Estado atue de forma mais contundente. Legal. Eu queria trazer também outro assunto, que é o PL que você apresentou para combater a apologia ao neonazista, nazista, né, que criminaliza toda forma de manifestação ou apologia nazista. E, assim, é inacreditável como isso não é crime ainda, né, fazer uma apologia ao nazismo, né, enaltecer uma imagem de um Hitler, não é crime. Isso é um absurdo, né, Sâmia? Como que está a tramitação agora desse projeto que você acabou de apresentar? Nossa, Adriano, é um absurdo mesmo. Quem me procurou para tratar desse assunto foi o advogado jurista Pauliotti, um cara ótimo, já fez várias defesas no Supremo, enfim, um cara excepcional. E me alertou, dizendo que no Brasil a única coisa que é considerada crime é utilização da suástica. Mas todas as formas de elogio, de apologia, de organização de células neonazistas, de elogios e menções honrosos, assim, ao Hitler, a essas novas modalidades do neonazismo, né, da forma, principalmente que jovens, muitas vezes, através das redes sociais, inclusive, se organizam, são cooptados por essa lógica, nada disso tem previsão legal. E eu falei, não, vamos lá, vamos fazer um projeto. E ele praticamente escreveu, assim, claro, teve muito apoio também da nossa equipe aqui de advogados do mandato. E, assim, modéstia à parte, ficou um projeto bem interessante, porque ele é completo, ele pensa, inclusive, no advento desse fenômeno de redes sociais, de deep web, mas também de redes comuns, como Twitters, Big Techs, da responsabilização da plataforma, mas também daqueles que fazem uso delas para estimular, que o limite disso é o estímulo a ataques, como que a gente viu nas escolas, né? Infelizmente, no Brasil, nas últimas semanas. E é um debate que o Brasil precisa encarar. Talvez antes não tenha tido essa tipificação, não tinha se pensado nisso, né? Porque acho que a extrema-direita não estava num grau de organização como, infelizmente, se aprimorou durante os anos de governo Bolsonaro. Mas é um debate que precisa ser encarado, assim. Eu vi um parlamentar da extrema-direita, que confesso não me lembro o nome, mas também não ia fazer propaganda para ele aqui gratuitamente, que falou, já que você quer criminalizar o nazismo, vamos criminalizar também o comunismo. Mas, assim, primeiro que tem um monte de projetos sobre isso, nenhum foi adiante, porque é um absurdo, não há grau de comparação entre uma ideologia que, inclusive, já foi implementada em alguns países do mundo, que serviu com o objetivo de exterminar milhões de outras pessoas, porque são consideradas como seres humanos de uma raça inferior, não tem nada a ver com o ideal de disputa e de luta social para que tenha igualdade, né, e uma sociedade mais harmônica e fraterna, enfim, é uma bobagem completa. E nem me importa, assim, com esse tipo de crítica, acho só que é uma forma deles também tentarem disputar, mas vamos ver se é possível tramitar, avançar, vai seguir o curso comum, né, entrar num regime de urgência com essa Câmara de hoje, acho difícil. Mas o debate que vai acontecer durante as comissões, eu acho que é importante, porque há muitos países do mundo que têm legislações super avançadas, sobretudo a Alemanha, tem uma legislação muito avançada sobre isso, porque vivenciaram, e no Brasil não tem e precisa ter. Mas, paralelamente a esse projeto, acho que há em outros em que é possível trazer contribuições dele, através de emendas, como esse, por exemplo, de regulação de redes, né? Que o Lira, numa entrevista, disse que quer votar, e precisa ser votado mesmo, como eu já mencionei, né? Principalmente depois desses ataques às escolas. Eu acho que pode ter pontos específicos que tratam sobre isso, sabe? Sobre como essas células se organizam
e cooptam jovens, principalmente, através de redes sociais. Muito bem, Sâmia. Chegando ao final desse papo aqui, também para liberar a deputada Sâmia, que tem o Hugo lá, que precisa da atenção dela. Sâmia, mas queria te abrir. Quase 2 anos já, passa rápido, já sei que são. Passa, né? Pai, vocês sabem bem, né, gente? É muito doido. Tem muitos mitos sobre maternidade e paternidade. Mas isso de que passa rápido é só verdade mesmo, não é mito, não. E você não dorme mais também. Infelizmente, essa parte também é muito verdade. Eu não durmo há quase 2 anos e eu não sei quando é que isso vai mudar. Mas tudo bem, é uma nova vida. Tem muita coisa boa que compensa. Exatamente. Tem um lado muito bom e tem um lado, às vezes, né, que, assim, de limitação. Mas quando a gente também assume que vai ter, a gente já sabia disso, né? Não tem É verdade, claro, tudo consciente, é isso mesmo. Eu queria te dar espaço para um recado final teu aí, para você falar o que você bem entender. Vai, Dri, quero agradecer demais pelo convite, contem sempre comigo. Vamos seguir na luta, enfrentando, né, a extrema-direita, através do mecanismo que for, e tentar, nesse cenário de caos e instabilidade ainda, garantir algumas conquistas sociais, né, porque o Brasil precisa, depois de ter sido tão maltratado nesses últimos anos. Obrigadão, bom trabalho para vocês, tamo juntos. Um abraço no Glauber, um beijo no Hugo. Pode deixar, obrigada, tchau, tchau.